Boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o João Henrique Rummel, essa pessoa fantástica que conhece assim como ninguém as nuances do Congresso Nacional, da política brasileira. Aí teve em vários cargos públicos, já assumiu várias funções, conhece esse Congresso Nacional como ninguém. Obrigado, João, por você ter aceito o nosso convite aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente bater um papo sobre Brasília. João, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. E hoje eu já adianto que eu quero que você conte coisas que ainda não sabemos, tá bom? Vamos lá, vamos começar, João. Contando um pouquinho da sua história na política aqui em Brasília. Você é de Brasília ou você veio para cá? Me conte um pouquinho. Eu, na realidade, sou do interior de Goiás, de Catalão, mas eu vim para cá com 2 anos de idade. Ah, um candango Então, eu já. sou um É. candango. Adoro Brasília, acho que Brasília é uma cidade extraordinária. Eu brigo muito que eu falo o seguinte, o padrão de vida, pelo menos para mim que estou aqui no plano piloto, é uma cidade extraordinária, certo? E dentro do contexto da política, eu já estou há 34 anos. Exato. Eu comecei a cair de paraquedas numa discussão. Eu sou agrônomo, né, de formação, e quando eu entrei na Associação Brasileira dos Engenheiros Agrônomos, eu fui escalado para acompanhar o Congresso. E de lá nunca saí mais. Aí eu fui acabando sendo diretor executivo de algumas entidades, como a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes, a Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais, da ProSoja, e acabei tendo uma experiência no executivo, no Ministério da Agricultura, que eu acabei sendo, não de fato, mas de direito, secretário executivo. Que eu ganhei uma portaria onde todos os processos do Ministério, e eu acabei virando ordenador de despesa e fui responsável pela reestruturação do Ministério. E depois eu montei uma empresa de consultoria, que é a Action, que eu tenho até lá hoje, e a gente se especializou em montar frentes parlamentares. Então, aí eu posso falar que eu fui um dos estruturadores e idealizadores de toda a organização da bancada ruralista, da Frente Parlamentar da Agropecuária, toda a sistemática que está lá. Há 3 anos atrás, eu saí da FPA e estou montando várias outras frentes. Então, a gente tem a frente do empreendedorismo, a frente do comércio e serviço, do biodiesel, da mineração sustentável e da energia renovável. João, nesse percurso todo, você teve assim um leque enorme de atuação no agronegócio do país. Hoje o agronegócio, nós sabemos, assim, é quem carrega o PIB do país nas costas. Como é que estão as perspectivas do setor do agro com a mudança do governo, com essa nova ótica que o governo tem dado, né? E com essa polarização que a gente vivenciou no último período eleitoral entre o Bolsonaro e o Lula. Existem problemas que o setor tem enfrentado com o novo governo ou não? O agro ele consegue superar essas divergências políticas e avançar? Olha só, o agro brasileiro ele cresceu por si só. Por mais que as pessoas falem que dá subsídio, que carrega o agro, isso não é verdade. Tá certo? Pode ter sido lá atrás. Se eu for contar a história lá de muitos anos atrás, ele era uma outra realidade. Neste século, o agro caminha sozinho. O financiamento do governo em relação à necessidade é muito pequena. Os subsídios também são muito pequenos correlacionados ao mundo inteiro. O grande problema do agro hoje, antes de falar de política, a gente tem que olhar que o agro hoje, a agricultura brasileira, ela tem uma competitividade enorme. Só para você ter uma ideia, a nossa produtividade ela cresceu quase 400% nos últimos anos. Produtividade é o que eu produzi na mesma área. Certo? Sim. Por que, que isso foi possível e viável? Porque é o seguinte, 85% da agricultura mundial ela fica no hemisfério norte, 15% no hemisfério sul, sendo que 10% disso é o Brasil que planta. No Brasil tem uma característica que o hemisfério norte não tem, porque o agricultor no hemisfério norte ele tem a opção, ou eu planto soja, ou eu planto trimilho, ou eu planto trigo, ou eu planto batata, ou. No Brasil não. Você tem a No safra Brasil é o da soja, seguinte, entre eu safra do milho. planto soja, aí depois eu vou escolher se eu planto
trigo, milho, algodão, qualquer outra cultura. O que acontece? Por que isso é uma vantagem competitiva gigantesca? Tem uma coisa chamada custo fixo, tá certo? Que pode ter uma safra ou duas, eu comprei uma máquina, tá certo? É um custo fixo que eu vou ter que passar e depreciar ela. Eu divido por duas culturas. Eles lá podem fazer isso? Eu tenho que ter um funcionário o ano inteiro. Eu divido por duas culturas. O imposto, então, quer dizer, o meu custo fixo diminui o meu custo nesse processo. Que vantagem competitiva? Como é que eles vão ganhar essa produtividade? É muito difícil. Vou dar um dado. A safrinha no Brasil, há 10 anos atrás, era de menos de 60 sacos por hectare. Hoje a produtividade é de 120 e já tem pesquisa falando em chegar em 150. Quem é que compete com isso? Então é o seguinte, por que eu estou colocando isso? O agro hoje, ele tem uma vantagem competitiva em relação ao mundo. Mesmo se o mundo não crescer, não tiver mais gente alimentando, na mesa, na gôndola, o nosso produto tem possibilidade de ser mais barato que o de lá. Por isso, só para você ter uma ideia, a Europa hoje morre de medo da agricultura brasileira. Porque os nossos produtos são muito mais baratos. Mas muito. Elas criam barreiras de todos os jeitos. O próprio americano hoje já tem preocupação se nós não vamos entrar dentro do mercado consumidor deles. Então é o seguinte, por que eu falo isso? Com essa vantagem competitiva, a gente pode criar problemas. Por exemplo, hoje nós estamos numa crise. Se você falar assim, os agricultores estão reclamando, o preço está baixo, o preço vai cair mais. Por que vai cair mais? O Brasil, o mundo vai entrar numa crise de demanda, de oferta, porque o Brasil cresceu demais, está ofertando demais. Os nossos estoques de passagem estão crescendo. Então eu acredito que vai ter um ajuste de mercado e de oferta e procura nos próximos anos. Quer dizer, eu acho que nos próximos 3, 4 anos, a questão de preço da agricultura, de margem do produtor, vai ser complicado. Aí você pergunta, e o governo em relação a isso? O que ele pode fazer? Muito pouco. Porque a dívida não está na mão dele. A dívida está na mão do setor privado. Eu peguei dinheiro, eu fiz no mercado financeiro, a própria indústria financia o produtor, e isso vai ser uma relação comercial, é um novo mundo, uma nova visão. Então, quer dizer, o governo, em relação a isso, vai poder fazer muito pouco. O governo tem umas filosofias que atendem à demanda da pressão externa, de diminuir a capacidade de a gente plantar. Então, o governo vai querer criar mais reservas indígenas, mais parques, dificultar uma série de coisas que eu acho que hoje ele já não tem condição de fazer isso, porque ao longo dos anos, a bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela criou uma comunicação direta com a sociedade que mostra a importância do agro. Qualquer coisa que venha contra o agro hoje, ela vai ter que ser muito debatida dentro do Congresso. Então, quer dizer, é um problema. Quanto a essa relação da polaridade que você perguntou, eu acho que tem um segmento da agricultura que realmente ela se sentia travada, presa, com pouca vontade de se expressar. E o Bolsonaro mostrou isso, tá certo? Até essa vantagem de diminuir essa pressão que a agricultura toma. Então tem um grupo muito arregado a eles. Mas eu acho que também, como na sociedade como um todo, tem um grupo que é muito preocupado em ver o desenvolvimento, ver a produtividade, fazer discussão de políticas públicas novas dentro de uma realidade. E eu acho que o governo, quanto à agricultura hoje, a não ser o meio ambiente, que ainda está criando um pouquinho de problema, está com a mão amarrada nessas políticas que eles desejam. Tocando nesse assunto do meio ambiente, a gente tem assim, uma procura no mundo inteiro por energia limpa, né? É uma demanda que o mundo tem buscado e a Europa, principalmente a Alemanha e outros países têm financiado projetos nessa ótica de energia limpa. Como é que o Brasil está em relação a essa questão da energia limpa? Olha só, eu sou um cara polêmico, tá? Se a gente for discutir aqui, aí as pessoas vão falar que eu sou terraplanista, mas não é isso. Mas a primeira coisa que eu acho é o seguinte, o Brasil, nos últimos anos, cresceu muito em relação a isso, já era. Porque a opção pela energia hidráulica, né, de barragens, essas coisas, já é uma energia limpa. Tá? E que é a grande matriz energética nossa. E hoje o Brasil vem crescendo significativamente com a eólica, vem crescendo com a solar, e além de outros combustíveis. Então, por exemplo, ontem foi aprovado na Câmara uma lei para começar a incentivar e fomentar os combustíveis vinculados da agricultura. Né? Então, por exemplo, o SAF, que é o combustível de aviação,
O biodiesel verde, que é um biodiesel feito como fosse você fizesse diesel, tá? Você bota numa coluna de craqueamento. É como se eu pegasse o petróleo e colocasse, virar diesel. Eu vou pegar o óleo de soja, colocar ele vira diesel igualzinho, não tem diferença. Então também tem um fomento a isso. Tem uma coisa que é muito importante, que é a questão do biodiesel, do álcool, e agora, por fim, uma política nova para o biometano, que é os resíduos de lixo, dos estercos, dos resíduos dos confinamentos, isso, uma nova política para transformar isso em combustível. Que eu acho que é uma política moderna, e eu acho que essa política toda ela é muito importante, porque ela não compete com os alimentos. Tá certo? O que eu acho mais interessante nisso é que ela complementa os alimentos. Por quê? Olha só, se eu colocar hoje o que mais cresce no Brasil é etanol de milho. Eu estou competindo com milho? Não, porque é o seguinte, eu vou produzir o álcool e vou ter o DDG, que vai suprir o alimento para os animais e complemento para criar carne. O biodiesel é a mesma coisa, olha só, eu estava fazendo uma conta, só para vocês terem ideia, que isso é a industrialização da agricultura, a utilização dessa energia renovável através dos biocombustíveis. Eu estava falando agora, olha só, se eu esmagar, o Brasil produz 150 milhões de toneladas de soja. Se eu esmagar 120 milhões de toneladas, eu vou ter 150 milhões de toneladas, eu vou ter 120 milhões de toneladas de farelo. E vou ter 30 bilhões de litros de óleo de soja. O farelo eu vou produzir carne. E a carne produzida no Brasil, nós vamos vender no mundo todo porque ela é mais barata. Mas eu não tenho o que fazer com óleo de soja. Dos 30 bilhões, o Brasil só consome 3,5. O que fazer com os outros 26? Vou jogar fora, vou queimar? Isso é custo para a carne. Porque quem vai pagar isso é o farelo que virou carne. Entendeu? Então é o seguinte, se eu tenho óleo de soja e faço biodiesel, Aproveito 100%. eu aproveito 100% e outra coisa. Pode até aumentar um pouco, hoje está mais barato, mas pode até aumentar um pouco do diesel, mas eu baixei a carne. Nos impactos inflacionários, é uma conta que precisa ser feita. Mas quantos empregos eu gerei nisso? Quanta riqueza eu fiz isso? Eu deixei de exportar soja. Quanto dano ambiental você evitou queimando? Exatamente. Então, e outra coisa, eu deixei de evitar, eu agreguei valor na minha exportação. Eu deixei de exportar soja e exportei carne. Gerei riqueza, gerei emprego no Brasil. Então, essa política no Brasil é muito avançada. E eu acho que, como sempre, vai ser uma política de vanguarda e que vai ser uma demonstração para o mundo do quanto o Brasil é capaz, inclusive, de gerar tecnologia. Perfeito. Eu tenho aqui um desejo de apimentar a conversa. Então, assim, eu vou passar para o lado político mesmo aqui. A gente tem visto no Brasil, nos últimos tempos, uma quebra dessa ideia de separação de poderes. Do lado do Poder Judiciário, um ativismo do Judiciário, né, assumindo funções que seriam primordialmente do Legislativo ou do Executivo e vice-versa, né? O Executivo por muito tempo legislou, né, vide medida provisória ou os antigos decretos-leis. A gente viu isso por um longo período em que o Executivo se preponderou em face dos outros poderes e hoje o Legislativo assume e vem assumindo. Essa semana nós tivemos aí um embate entre o Legislativo e o Judiciário, que foi, por exemplo, a questão da descriminalização do usuário de droga, e o Congresso não se eximiu da sua função legislativa e foi à frente do Supremo Tribunal Federal dizendo que aquela é a posição do Congresso. Bem, dito isso, no cenário geral, essa briga entre poderes, no meio do caminho, nós tivemos aí uma questão que diz respeito ao comando do orçamento, do dinheiro, né? E o Legislativo tem se apoderado dessa função que antigamente era primordialmente do Executivo. E aí eu quero saber o que o João entende sobre isso, qual o pensamento que você tem sobre isso. E assim, fique à vontade, aqui você está em casa. Não, Eu olha falei só. que era para falar o que ninguém sabe ainda. Não. Olha só, a minha visão, eu acredito que quanto mais as decisões estiverem dentro do Legislativo, mais forte é a democracia. Porque quando eu decido uma coisa entre quatro paredes, são poucas pessoas que decidem. Quando eu coloco isso aberto, por mais que tenha acordos com chavos, pelo menos eu entendo quem é quem dentro do processo. Isso vem acontecendo no Brasil.
Posso contar uma história longa, mas eu acho que o mais importante é que nos últimos tempos o Congresso realmente começou a assumir o poder. Ele começou a assumir o poder pela pauta, onde as medidas provisórias pararam de trancar a pauta. Eu dou um dado para vocês que é importante, que é o seguinte: em 2012, 80% do que se votou e virou um marco legal era de origem do Executivo. Em 2022, 76% do que votou e virou marco legal é de origem do Legislativo. Quer dizer, a pauta mudou, a origem, o debate, a participação da sociedade mudou. Quer dizer, a cultura da sociedade vai ter que mudar. Outro dia eu vi um amigo meu falando assim: hoje se fala que você faz RealGov, daqui um dia você vai ter que fazer RealLegis, entendeu? Então, porque você vai ter que ir para dentro do Congresso Nacional fazer esse debate. Então é o seguinte, e o segundo ponto é a questão do orçamento. Olha só, quando eu fui gestor no Ministério da Agricultura, tá certo? A minha porta era uma fila de deputado, eu era uma pessoa super importante, porque eu empenhava o orçamento que ia para lá, para cá. Vou fazer um questionamento para vocês. Eu conheço o Acre? Eu conheço o Rincão do Rio Grande do Sul? Não. E eu tinha que alocar dinheiro lá, concorda? Sim. Eu sabia o que eu estava fazendo? Numa verdadeira... Não. Perfeito? Precisa do representante. Eu preciso do representante local. O que acontece hoje? Tá certo? Aquilo que ficava na minha porta acabou. E acabou por quê? Hoje, a regra do orçamento, tá certo? A gente precisa entender que é o seguinte: antigamente, o orçamento dava empoderamento ao executivo, porque ele planejava a receita, e em cima da receita ele fazia a despesa e mandava o projeto de lei para o Congresso. Lá o Congresso dava um jeito de aumentar a receita e ele criava uma margem de emendas. Isso era negociado dentro do Congresso. Aí o executivo vinha e fazia o contingenciamento. E aí quem alocava onde queria, escolhia quem colocar o dinheiro, em colocar, qual parlamentar que ele ia dar, era uma questão fisiológica. E isso estava na mão do executivo. Com o teto de gasto, isso mudou. Eu não tenho como aumentar a receita, porque as despesas são feitas em cima da despesa passada corrigida pela inflação. E então o legislativo, para não ficar sem as emendas, eles pegou o recurso discricionário do executivo e colocou para as emendas de relator. E depois de uma briga sobre constitucionalidade disto, tá certo? Acabou fortalecendo as emendas impositivas e as emendas de comissão e as emendas de bancada. O que acontece? Só para você ver, o ano passado, cada parlamentar, cada deputado federal teve 33 milhões de emendas individuais, onde ele aplicou para onde ele queria. Esse ano são 38 milhões. Teve 290 milhões de emendas de bancada, que é dividido pelo número de parlamentares. Então, onde tem mais, recebe menos, onde tem menos parlamentares, recebe mais. Esse ano são 340 de emenda de bancada. Então, se você fizer uma conta, eu estou falando, em Brasília, um deputado federal deve receber quase 70 milhões de reais para ele. E eu gosto de dizer, com isso, tá certo, que o grande golpe do Legislativo em cima do Executivo, desse empoderamento, foi no dia 8 de fevereiro de 2024. Por quê? Foi nesse dia que os parlamentares tiveram o prazo para empenhar todo o recurso dele. O prazo limite. Era o prazo limite. Então, naquele dia, Agora, então, ele entrou e empenhou. Ele queria fazer escola, estrada, festa. O que ele queria, ele teve a liberdade de fazer. Sem dever favor para ninguém. Nem para o líder dele, nem para o presidente da casa, nem para o presidente da República. Ele está livre, leve, solto. Com isso, é uma revolução, porque diminui o fisiologismo, a compra, aquela obrigatoriedade. Eu volto para receber, porque esta emenda é impositiva. Tem que empenhar e pagar, senão dá crime de responsabilidade. Então, quer dizer, criou uma independência maior. Quer dizer, é uma nova visão de você fazer isto. Hoje, quem vai bater na porta do parlamentar é o executivo. Olha o PAC, ele tem que olhar e falar, pô, eu preciso de dinheiro para o PAC. Às vezes eu preciso que vocês coloquem dinheiro nas obras, dentro de um planejamento. Quer dizer, a qualidade do debate, a identificação do parlamentar sobre a demanda dele lá na ponta é muito maior e muito importante. Eu vou contar um caso muito engraçado aqui, só para vocês entenderem. Aí você fala, pô, mas isso não tem fiscalização, não tem nada. Um dia eu estava no gabinete de um parlamentar e ele recebeu um telefonema. E era um cabo eleitoral dele lá bravo. Por quê? Esse parlamentar tinha mandado lá
um aparelho para o hospital. E um médico adversário falou assim, ó, esse cara mandou um aparelho mal utilizado, ele tem capacidade de fazer 100, está fazendo 10. Olha o gasto de dinheiro desnecessário. Olha como é que a fiscalização, O nível de fiscalização vai ficar muito maior, porque o compromisso da continuidade da vida pública é muito maior. Mas isso também eu falo o seguinte, o que vai ser pela frente? Não sei. Mas a mudança da sociedade está mudando o comportamento. Tanto o comportamento político, porque é o seguinte, olha só, o ano passado eu falo que nem filho pequeno. Filho pequeno, quando começa a andar, ele só anda com a sua mão. Dado. Depois ele já começa a olhar para você, te dá a mão de vez em quando e de repente ele começa a correr. Eu falo com o parlamento em relação às emendas, então nesse momento que ele está te dando a mão assim, olhando para você, desconfiado, mas o ano que vem ele já vai estar correndo, livre, leve e solto para colocar o que quiser e fazer o que quiser. Então esse é um momento histórico. E com a utilização dessa condição política. Por quê? Está diminuindo a quantidade de partidos. Olha só, nas eleições anteriores, nós tínhamos 28 instituições entre federações e partidos que recebiam dinheiro público. Atualmente só temos 15. E vai diminuir. Quando diminuir isso, você vai ter que formar grupos. E como é que esses parlamentares vão formar grupo? Acredito eu, utilizando grande parte das emendas. Porque ele vai dar para o vereador, ele vai dar para o prefeito e vai criar uma fidelidade partidária. Para distribuir mais, né? Exatamente. E ele vai criar, ó, se eu der esse ano e o cara me continuar me apoiando, eu vou receber nos outros anos. Então, quer dizer, isso vai começar a ter uma identidade ideológica, uma identidade política, que a gente vai saber quem é quem dentro do jogo e dentro da composição. Esse é o primeiro ponto. Deixa o debate mais republicano entre executivo e legislativo, porque assim, só lembrando, há não muito tempo atrás, nós tivemos aí o escândalo do mensalão, que era exatamente por conta disso. O executivo tinha a caneta na mão e usava essa caneta do orçamento para esse tipo de finalidade. Aí você ficava um assunto fisiológico. Sim. E esse é o grande momento, olha só. Vou voltar para esse governo. Isso que você falou é fundamental dizer. O governo, essa semana, soltou 40 e poucos projetos prioritários. Nenhum deles é ideológico. Nenhum deles estava na política do governo quando fez campanha. Por quê? Porque ele não tem voto, ele não tem como roubar voto. Ele vai ter que negociar projeto por projeto. Tá certo? Ele não vai querer o desgaste de derrotas. Porque ele não, antigamente ele comprava, ele impunha. Agora ele tem que negociar, ele tem que sentar na pauta. Isso é uma mudança muito grande, olha só. Eu trabalho na Esplanada há 34 anos. O sonho de consumo, alguns anos atrás, eu era ser amigo de quem estava sentado na cadeira do executivo. Por quê? Ele tinha um advogado, ele tinha as informações, ele tinha um técnico e ele escrevia os textos para ir para o Congresso. Olha só como é que era bom ser amigo. Você sentava na sala com ar-condicionado, discutia, ele mandava, ele ainda tinha as emendas e negociava o projeto. O quilômetro legal, sentava dentro do gabinete. Hoje eu tenho que apresentar um projeto, eu tenho que convencer muitos parlamentares, eu tenho que conversar, eu tenho que dar a oportunidade a todo mundo a falar e conversar. Então eu acho que isso, a evolução da democracia está dentro desse conceito, dentro desta visão que vai crescer e que a gente vai aprimorando esse processo como um todo. E eu acho que isso vai ser uma construção da democracia muito grande e muito bonita, no meu ponto de vista. No que diz respeito ao nosso pacto federativo, nós tivemos o nosso país, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, teve uma federação que foi criada do centro da União, do Império, para a margem, né? Os Estados Unidos não, eles tinham uma confederação e se uniram. Essa possibilidade de o Congresso levar recurso, porque a União sempre concentrou em suas mãos a maior fatia do bolo e o município, que é a ponta, que é onde vive o cidadão, tinha dificuldade de acessar esse recurso. O orçamento estando na mão do parlamentar, que está diretamente vinculado à ponta, isso permite uma melhor justiça na distribuição desses recursos, na sua visão? Eu acho que é claro, porque o parlamentar está pedindo voto toda semana lá, ele está sentindo a dor e a demanda. Tá certo? Ele não tem como justificar mais, tá certo, para os outros que o defeito foi do outro, que não quis colocar onde queria. Agora a decisão é dele. Ele vai ter que assumir o ônus disso de responder para esse eleitor dele que está lá na ponta e que ele está indo lá. Olha só, isso está sendo muito interessante, e que aí eu vou botar uma pimentinha nisso. Presta atenção, antigamente toda obra era inaugurada com o símbolo do governo federal, concorda? Uhum.
Você já viu no interior como é que está inaugurando a obra? Agradeço a emenda do deputado. Cadê o governo federal? Uhum. Olha como é que está mudando já o contexto. Visão da A visão da sociedade. sociedade em relação ao parlamento, a visão do Pacto Federativo. Vou só colocar uma outra coisa para vocês. Assim. O fortalecimento dos municípios ela vai vir com a reforma tributária. Tá certo? E isso vai ser uma diferença muito grande, que muito município que não consegue cobrar uma opção de imposto, agora ele vai receber na conta dele. Tá certo? Pode ter sonegação, mas vai aumentar muito. Com as emendas e com essa relação política, eu acho que vai ter mais transparência, mais fiscalização e uma justiça mais real na ponta. Então, eu acredito que as emendas hoje, junto com a reforma tributária, vai melhorar muito essa condição. Unificação do IBS, né, que ainda está aí por ser regulamentado no Congresso, é uma pauta que eu acho que os municípios vão defender com muito vigor. Né? Como é que está essa discussão no Congresso, João? Olha só, Para regulamentar esse IBS aí, né, o IVA, né, de outros países aí. olha só, essa é uma experiência legal que eu estou vivendo hoje, tá? O governo formou 19 grupos para regulamentar a reforma tributária. Chamou a sociedade civil? Não. Isolou ela. Vamos fazer consulta pública, manda sugestões aí. Vou ler, não leio, boto na gaveta e vou construir a minha ideia. Eu trabalho com frente parlamentar. O que eu fiz? Nós juntamos as frentes parlamentares e falamos assim, vamos criar os 19 grupos e escrever os textos? E estamos fazendo isso. Toda quinta e sexta-feira nós fazemos um seminário, cada um dos grupos para receber propostas. Só para você ter ideia, hoje nós temos mais de 500 instituições participando do debate e dando sugestões para a construção dos temas. Nós já temos 2 projetos de lei complementares prontos para apresentar antes do Executivo. Um sobre o imposto seletivo e outro sobre os contratos de longo prazo, a adequação dos contratos de longo prazo. Acredito que até o dia 10 de abril nós vamos ter de todos os grupos prontos e vamos apresentar primeiro com o Executivo. Olha só como é que a democracia começa a melhorar, o debate está começando a ser transparente, as pessoas estão conversando as divergências antes, estão buscando as convergências antes, para depois sim brigar com a Receita. E eu brinco muito que eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, antigamente a gente era obrigado a receber a lei de quem cobrava imposto. Agora nós vamos fazer a lei de quem paga imposto. Tá certo? Então, não é que ninguém queira pagar, mas vamos colocar uma coisa que crie menos contencioso, que seja uma lei auto-aplicável, tá certo? Que eu não tenha que o judiciário intervir nem legislar, tá certo? Para criar essa difusão, vamos colocar ela aplicada. Outra coisa, uma lei auto-aplicável, como a que a gente está propondo agora, ela também é um fortalecimento do legislativo. Porque o hábito que tinha ao longo da história, a maior parte da nossa legislação, ela foi feita em regime de exceção. Ela foi feita na época de Vargas ou no regime militar, onde ela falava assim, essa lei trata disso conforme regulamentação. E quem legislava era o funcionário público, era o decreto, a instituição normativa, a normativa. E o que acontece? Você dormia com uma norma e acordava com outra e você tinha que mudar e você não debateu. Uma decisão monocrática tomou essa decisão. Então, hoje, o que a gente está tentando evitar nessa legislação e tentando fazer um debate maior com a sociedade para que possa fazer isso. Então, o que eu falo é o seguinte, esse tipo de independência dos parlamentares está criando esta condição de melhorar a qualidade dos parlamentares no debate. Não vir só o que era do Executivo. Então, esse é um papel importante que a gente está fazendo dentro do Congresso. Isso só é possível porque a pauta está na mão dos parlamentares e a fisiologia em relação às emendas, aos recursos aos municípios, está mudando da forma de ser executado. O presidente da República agora estava em reunião, aí ontem ou foi hoje, com o presidente da Conab, com ministros, discutindo exatamente uma forma de diminuir o custo de alimentos que são da cesta básica e vai exatamente de encontro com a legislação que tributa de forma especial esses bens e serviços. Eu acho que se unirmos forças, né, legislativo e executivo, quem ganha é a população lá na ponta. Eu tenho certeza disso, porque o que eu acho hoje, o debate vai ser mais claro, o debate vai ser mais aberto. Olha só, cabe lembrar que a própria reforma tributária, quem foi que apresentou a reforma tributária? Quem foi que apresentou a PEC 45? Foi o deputado Baleia, não foi o Executivo.
olha só, como é que ela foi aprovada, se a gente formos analisar aqui? O ano passado, o presidente Lira da Câmara falou o seguinte, ó, semana que vem todo mundo para Brasília que nós vamos discutir e aprovar a reforma tributária. Ficava aquela discussão, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, senta todo mundo na mesa aí, qual é o texto que é viável, vamos aprovar. Então você vê como é que isso é melhora a qualidade do processo democrático e da viabilidade disso. E com isso eu acho que o resultado para a sociedade ele vai ser muito bom e uma consequência enorme. Tudo bem, você faz o que é possível. Sim, tudo Então negociado, é né? tudo negociado. E eu acho que isso faz parte da democracia. Você entende que a sociedade poderia participar mais e de que maneira? Olha só, eu acho que a sociedade, na democracia, a democracia tem erros, tá certo? O primeiro erro da democracia é o seguinte, quem faz a democracia é só com participação. Sim. Quem não participa, engole isso. Então é o seguinte, hoje no Brasil, eu acredito que antigamente a cultura era ir no executivo. E hoje a cultura, a necessidade está tendo você ir para o legislativo. Quando você fala isso, você tem que ter uma estrutura e vai ter que ter investimentos no contato com os parlamentares e na articulação. Olha só, para mim fazer um bom debate, eu tenho que ter bons argumentos. Tá legal? E o bom argumento é quando a sociedade organizada faz o estudo necessário do impacto regulatório. O parlamentar tem condição de fazer isso? Não. O partido tem condição de fazer isso? Também não. Quem tem que fazer isso é a sociedade organizada. Então, se a sociedade organizada não se organizar, não se posicionar, não melhorar a qualidade da informação, vai ser ruim. Por quê? O que a gente tem que olhar é que hoje um dos grandes avanços são câmaras arbitrais. Os conselhos de classe poderiam estar mais presentes? Eu acho que sim, tá certo? Mas não da forma como é feita hoje, assim, aquelas que o pessoal participe realmente. Eu acho que hoje as pessoas vão ter que ter uma efetividade na participação. Contribuir mesmo. Exatamente. Porque é o seguinte, olha só, o parlamentar que eu estava falando é como se ele fosse um árbitro. O que vale é o voto dele. Sim. Então eu tenho 513 árbitros que vão estudar os argumentos de cada um dos setores e ele vai tomar uma decisão naquilo que é melhor para a comunidade dele. Claro. Tá certo? Ele vai ter a opção de fazer essa, desde que a informação seja qualificada. Se só um lado da informação, ele vai ganhar. Até porque ele tem que defender o território dele, né? Claro. E a base dele de voto. Então, eu acho que isso para a democracia vai ser uma coisa muito interessante. João, e você inicialmente aí contou pra gente sobre os seus mais de 30 anos aí, com esse seu trabalho. Você consegue citar alguns exemplos, assim, de que, olha, eu me orgulho que o meu trabalho ali articulando, conversando, dialogando, eu consegui contribuir. Então, esse projeto assim, é um projeto que eu me orgulho, porque eu sei que mesmo nos bastidores eu fui fundamental para que ele acontecesse. Olha só, eu posso contar algumas histórias, tenho várias, tá certo? Eu dou um curso só das minhas histórias. Então... Tem história. De matricular. Vamos fazer esse curso. Eu conto a história, o princípio das frentes parlamentares. Então eu conto, e o curso é mais ou menos as minhas histórias. Eu falo para você que é o seguinte, eu tenho orgulho, e a história um dia vai contar a importância de um fato que chama-se Código Florestal. O Código Florestal, na realidade, ele foi a primeira vez dos meus anos de congresso, que foi o primeiro projeto que ele não surgiu do executivo. Ele surgiu do legislativo. E ele foi tão debatido com a sociedade que o Palácio teve que sair do Palácio e ir para o chão de fábrica debater ele. Isso mostrou para os parlamentares o poder que eles tinham. Só para você ter uma ideia, para finalizar o Código Florestal de negociação e negociação, foram publicadas 2 medidas provisórias. Depois de aprovado a lei, foi aprovada outra, tá certo? Para quem pudesse. Esse, para mim, é um grande exemplo, é a grande experiência de democracia e de debate com a sociedade. E eu vou falar que o seguinte, o melhor disso tudo é que a gente, quando começou eu posso contar essa história, que é muito engraçada, assim, a forma como a gente chegou lá, mas todo mundo que chegava para mim, pô, mas você vai brigar com os ambientalistas? Eu falei assim, vamos debater, ó. Vamos conversar. Eu acho que eu tenho um problema e eu tenho que chamar a sociedade para discutir esse problema. De alguma forma. De uma forma. E o mais importante que eu falo é o seguinte, a gente fez a melhor coisa da vida foi ter discutido isso dentro do legislativo. Sabe por quê? Eu tenho um conceito que eu falo o seguinte, todo problema que a gente tem que politizar o tema.
O que é politizar o tema? Você, dentro de casa mesmo, se você contar uma história e falar de um problema, as pessoas vão olhar para você, o que você está querendo ganhar em cima de mim, concorda? Provoca o assunto, né? Tá legal? Você está querendo alguma coisa. Só que tem uma diferença, quando eu falo politizar, é o seguinte, eu estou politizando um tema econômico, um problema conjunto, para uma solução da sociedade. Quem tem esse discurso que tem que fazer isso? O político. Olha só, o político, para ele se manter na profissão, ele precisa de quê? Voto. Sim. Tá certo? Ele só ganha voto se ele prestar um serviço para a sociedade, para o eleitor dele. Então é o seguinte, por exemplo, a bancada ruralista, só para você ter ideia, só para você entender um pouquinho, e voltando no Código Florestal, quando a gente discutia o tema da bancada ruralista, eu nunca botava um boi, nunca botava uma soja. Eu botava o quê? Um prato de comida. É só assim que a sociedade entende o que eu estou brigando. Para você ter esse prato de Tá comida, na mesa. esse problema aqui tem que ser resolvido. A cadeia, né? Para ficar mais barato, esse problema tem que ser resolvido. E eu, parlamentar, estou resolvendo isso. E isso foi o que a gente fez com o Código Florestal. Foi a primeira vez que, ao invés de eu procurar técnico para debater com a sociedade, a gente colocou o político para mostrar que ele estava solucionando problemas. Então a gente conseguiu vencer uma guerra contra a imprensa, contra os ambientalistas de uma forma geral. Porque o parlamentar conseguiu mostrar que existia um problema na questão ambiental, no direito de propriedade, e que precisava buscar uma equação para isso. Quem foi que discutiu essa equação? O parlamentar. Então essa foi a grande marca, que eu acho que depois disso, a evolução do Congresso, de buscar essa sua independência, esse empoderamento, foi muito grande. Sim, e você poder proteger o meio ambiente e permitir que o agricultor trabalhe a sua área cultivável com segurança e com tranquilidade é o melhor dos mundos. Mas isso foi... Foi uma evolução. Nosso Código Florestal, ele assim, é um dos melhores no mundo, eu diria, né? No que diz respeito a uma norma bem centrada, né? Com limites bem claros, né? Tanto que você tem isso muito, muito vivo na nossa legislação. Então é realmente um... Renato, isso tem uma coisa legal que eu falo o seguinte, eu vou falar dois fatos em relação ao Código Florestal. O primeiro deles foi o primeiro princípio que a gente usou de lei auto-aplicável. O Código Florestal foi publicado e ele já foi executado, porque só tem 3 comandos, tá certo, de regulamentação dele. O que era poder do Estado, a renegociação de dívidas e a criação de um recebível, que é a cota de reserva ambiental. Então ele foi, só para você ter ideia, aí você muda um pouco até a postura do Ministério Público, porque o Ministério Público tem que fazer a lei ser aplicada, ou que ele não vai questionar onde ele pode interpretar a regulamentação, mas a lei ele tem que aplicar. Olha só como isso é importante. Outra coisa que acontece, ele pode questionar a constitucionalidade. Beleza, esse é um fato que é bom. Tá legal? Mas ele foi auto-aplicado, ele foi colocado. E outra coisa importante que eu falo em relação ao código, quando a gente brigou, os ambientalistas batiam na gente. Você sabe quem mais defende o Código Florestal hoje? Os ambientalistas. Os ambientalistas. Então, olha só como é que a democracia é interessante, e esse é um exemplo que eu falo o seguinte, eu tive uma participação efetiva, eu vivi isso, eu montei estratégia. Já podemos dizer Entendeu? que aí é um dos pais do Código Não, Florestal. Eu vivi, eu montei a estratégia. É uma história engraçada, que as pessoas falam que eu tenho que contar essa história no livro, né? Mas é uma história muito legal. Cheio de Imagina os nuances. bastidores, não deve ter sido fácil, deve ter sido um processo longo aí. Até Ah, sim, mas é muito legal. Eu falo para você o seguinte, são pequenos detalhes que causam a diferença na construção, mas foi um grande debate. Eu falo para você que nós passamos 4 anos debatendo o código até chegar no final. E foi uma experiência e uma vivência muito grande. E eu acho que é uma das grandes contribuições que a história um dia vai contar. E diminui a judicialização, a insegurança jurídica, né? Então, assim, é um fator assim, preponderante para que você possa trabalhar com segurança no país. Isso é fundamental. João, mas agora partindo para outro assunto aqui. Me conta a história da Action e como é que você trabalhou isso ao longo dos anos. Me conta um pouquinho mais essa história. Bem, a Action é minha empresa de consultoria, tá certo? E eu sempre fui um cara de bastidor. Fazer uma entrevista como essa aqui era quase impossível. E há 6 anos atrás, eu com meu filho e um amigo, a gente resolveu, falou assim, pô, vamos botar toda essa experiência que a gente teve na prática, e a gente começou a construir dentro dessa nova visão.
Qual é a visão da Action e qual é a diferença da Action? A Action não é mais uma empresa de monitoramento. Apresentaram o projeto. O projeto foi para tal comissão. Foi relatado isso. A Action hoje é uma empresa de estratégias de políticas públicas. É de você encontrar o problema e montar a estratégia. Como é que a gente vai operar? Como é que a gente vai fazer o discurso? Como é que a gente vai fazer a Trabalhar a comunicação? solução. Buscar a solução dentro da política, Como dentro vamos do produzir debate. uma lei passível de ser aprovada, nesse dinamismo que o Congresso tem? Exatamente. E uma das coisas que nós nos especializamos, tá certo, é na criação de frentes parlamentares. Frente parlamentar, exatamente. Tá certo? Por quê? Por que que é a frente parlamentar? A frente parlamentar nada mais é do que a organização da sociedade para se aproximar do parlamentar. Parlamentar, nós temos que entender que parlamentar, na minha opinião, ele é um instrumento de trabalho da sociedade. É impossível qualquer ser humano ter que votar no mesmo dia uma questão orçamentária e uma questão de combustível. Como é que eu vou ter tempo de estudar e me posicionar sobre os impactos orçamentários sobre isso? Quem tem que fazer isso é a sociedade. E como é que eu crio essa relação com o parlamentar? Através das frentes parlamentares. Porque junto com a frente parlamentar, a gente cria um binômio, que cria um instituto, uma associação, tá certo? Que vai se fazer um acordo de cooperação técnica com um grupo de parlamentares, onde esse grupo passa a informar o impacto, qual é o posicionamento, qual é o impacto para que tipo de setor, para que tipo de pessoa. E a nossa especialidade da Action é exatamente essa. Esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial, porque a gente não pensa em monitorar e orientar. A gente quer fazer o debate público através das frentes para isso. O parlamentar ter conhecimento sobre todos os temas que estão ali no Congresso, tramitando, ele precisa de um suporte para ter informação, para ter conhecimento, para ter esses dados técnicos, às vezes, que a sua assessoria não tem condições de produzir, para que ele tome uma decisão, né, mais centrada, né, ouvindo a sociedade, ouvindo os dados, ouvindo Perfeito, Renato. Mas um outro ponto importante, a sociedade também deveria entender a importância da frente parlamentar, né? Eu acho que isso é uma cultura que está crescendo muito. Olha só, eu falo para vocês, gente, quando a gente começou há 17 anos atrás a sistematizar o trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, era só a gente, era só a frente parlamentar. Tinha mais duas, a da saúde e a ambiental. Hoje, você tem 402 frentes dentro do Congresso. Você vai ter quase que uma frente para cada parlamentar. Agora, não adianta você ter a frente. Você tem que estruturar, tem que ter uma sociedade participativa, efetiva e com problemas a serem discutidos com a sociedade. Isso é que é o fundamental. E esse é o trabalho que a gente tenta fazer na ACT. Olha só, a ACT tenta olhar o problema, montar uma estratégia de como vai fazer esse debate com os parlamentares e ele ser o comunicador com a sociedade para buscar a solução, buscar a cumplicidade de todos os setores na busca de uma solução do problema. Então a Action hoje, ela se especializa, a gente se especializou em fazer esse tipo de trabalho. Explica para o nosso ouvinte aí como é que o Congresso, ou a Câmara, ou o Senado, montam uma frente parlamentar. Que eu sei que tem requisitos, né, previstos no regimento, algum trâmite, tem uma burocracia. Como é que é isso? O que eu preciso para uma frente parlamentar é coletar um terço das assinaturas. Se ela for só da Câmara, um terço, 172 deputados. Ou 27 parlamentares, senadores. Tá certo? Ou somar os dois e fazer uma Câmara, uma mista. Fazer um estatuto e registrar na mesa. Tá certo? Então, uma frente parlamentar é quase que como fosse um órgão apêndice do Congresso Nacional. Uma comissão especial. É como se fosse uma comissão especial. Tanto que ela pode utilizar toda a infraestrutura. Só para você ter uma ideia, que eu falo, por exemplo, nós das frentes agora que estamos fazendo esse seminário sobre a reforma tributária, a gente pega um espaço ocioso, que está lá, que é as comissões, televisão, internet, tudo isso, e a gente faz o debate público para escrever o texto lá dentro. Qual o custo? Mínimo. Já está pago pela sociedade. Nós estamos maximizando o uso disso. Então, as frentes parlamentares ainda têm essa possibilidade de fazer e maximizar tudo isso. Mas você fala como se fosse uma facilidade. Conseguir 123 assinaturas. Deputados para criar uma frente. 34 anos de experiência. São 34. Com tanta tranquilidade que ele fala assim. Eu olhei e falei, ué, tá, né? Mas sempre. Olha só, essa questão de ser difícil ou fácil,
É uma maneira de articular qual a estratégia que você vai fazer e colocar isso. Agora, uma frente parlamentar, ela tem que ter pauta, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter uma visão. Então é o seguinte, não adianta eu querer fazer... quando eu falo em Congresso, uma frente parlamentar, a gente tem que entender que dentro do trabalho do Congresso, você tem duas possibilidades. Um trabalho positivo, eu estou propondo alguma coisa, estou propondo solucionar um problema, ou a outra é como eu evitar um problema para mim. Porque quando você está propondo a solução para você, está causando um problema para mim. E eu vou ter que trabalhar contra a sua proposta. E esse é o grande debate da democracia. E uma frente, ela serve exatamente isso, para preparar o parlamentar, dentro do meu ponto de vista, da minha ansiedade, de o que um marco legal pode me causar ou pode me beneficiar. Isso tem que estar muito bem definido, porque ela pode nascer e logo ela pode, né, deixar Claro. de existir, né? Exatamente. Se não tiver uma visão de médio, eu falo o seguinte, para você ter uma frente, ela tem que ter 3 princípios básicos e de essência. O primeiro dela, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. É o E não objeto. pode ser um só, não. Olha só. Eu tenho que ser um projeto contínuo. O segundo, ela tem que ter uma sistemática de organização e de repetição. Então, assim, eu tenho que me reunir, eu tenho que reavaliar as estratégias, eu tenho que fazer uma análise periódica do que eu estou fazendo. E o principal, dentro da democracia, se eu não tiver persistência, Eu ia falar não isso. vai a lugar nenhum. Paciência, persistência, saber ouvir, né? Ter paciência, de dialogar, de... E a forma também de você atrair as pessoas que tenham a importância, né? Claro. Olha só, Como é que você faz isso? é uma De trazer essas pessoas para frente Olha parlamentar? só, é uma reciprocidade. Ou seja, primeira coisa, olha só, a frente parlamentar, ela primeiro tem que ter a sociedade organizada que vai ter o objetivo de conversar com o parlamentar. Certo. Segundo, eu tenho que saber como comunicar com o parlamentar, como é que eu transmito essa informação. Tá certo? Para que ele faça. E outra coisa, eu tenho que criar uma sistemática de como eu faço essa informação chegar no parlamentar. Tá? A partir disso está funcionando, cada dia mais as pessoas vão ter interesse, porque elas vão se adaptar, elas vão procurar isso. entrega do Existe uma resultado. necessidade, tá certo? De estratégia, de posicionamento, de contrapartida entre aqueles assuntos que vão levar ao conhecimento, que o parlamentar vai poder falar para a sociedade que está prestando um serviço, que está melhorando a qualidade da sociedade em relação àquele debate. Com base num debate qualificado. Qualificado, isso é o fundamental. Por isso que eu falo o seguinte, quando fala de Brasil, quando fala de Congresso, as pessoas questionam tudo isso, a imprensa demoniza todo mundo, eu falo que eu estou tendo uma experiência de viver o crescimento da democracia brasileira, o amadurecimento da democracia brasileira, de uma forma muito orgulhosa de estar lá dentro e participando disso. Então, cada dia mais que eu vejo frente parlamentar criando o debate, o Congresso assumindo as suas responsabilidades, eu vejo que o Brasil está crescendo, cada dia vai ficar mais forte e vai ficar, mesmo com essa briga que hoje tem do judiciário, do executivo, mas as instituições são fortes. E as instituições estão sabendo conviver com essa briga e aprendendo que vai ter que buscar uma solução, porque está tendo diálogo e cada dia está tendo a participação maior da sociedade dentro desse processo. Por mais que queiram hoje, tudo que você vai falar, eu sou contra o PT, eu sou contra o Bolsonaro, eu acredito que o grosso da sociedade está querendo fazer um bom debate, quer buscar a solução para isso. Mas o que dá mídia é a confusão. Conflito. Mas eu acredito que se você olhar o jornal vai ter o conflito, mas grande parte dela é um debate consistente de busca de solução. E eu acho que é o que está acontecendo dentro do Congresso cada vez mais. Eu queria te explorar um pouquinho mais em uma outra área aqui, João, que eu sei que você conhece bem também, que é a área de mineração. Eu tive a oportunidade de ir, por exemplo, ao estado do Tocantins, que está crescendo muito nesse setor, na criação do Mineratins, né, que foi uma instituição que foi criada pelo estado do Tocantins para cuidar dessa área de mineração, e eu ouvi muitos reclames de algumas pessoas que viam a necessidade de unificar esse setor de pequenos produtores, que hoje ficam muito... Eu diria assim, o reclame maior que ficava muito na mão da Vale, das linhas de transmissão da Vale. Como é que está o setor de mineração, pequeno produtor, a estrutura para você transportar esses minérios, para você exportar esses minérios, de uma forma geral?
Olha só, eu estou novo, eu não tenho tanto aprofundamento quanto no setor agropecuário, no setor de mineração. Mas eu vou fazer o discurso para você um pouco diferente. Eu acho que a mineração hoje, primeiro, ela precisa, a sociedade precisa identificar o que é a mineração no seu dia a dia. Que as pessoas, quando você fala assim, mineração, eu estou vendo só o minério de ferro, estou vendo o ouro, e não é isso. Quando eu falo mineração, a água é mineração, o copo é mineração, o ferro é mineração, tá certo? O celular é mineração, o carro é mineração. Então é o seguinte, a mineração está no seu dia a dia, está na sua facilitação, e você não tem essa visão. Você está olhando só que aquilo que é o buraco, é E outra coisa, a gente precisa modernizar, é aquilo que eu falei para você. A nossa legislação, ela é muito antiga. E ela precisa passar por um processo de modernização, de um novo debate. O Brasil precisa hoje, duas coisas que eu acho que é fundamental na organização disso. O primeiro deles, é conhecer qual é o nosso potencial. A gente tem muito pouco conhecimento geológico para saber qual é o nosso potencial mineral. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu tenho que ter uma política de como explorar isso, de como se viabilizar isso. Eu acho que não tem uma discussão sobre isso. Olha só, outra coisa, a gente precisa, hoje os grandes países mineradores têm políticas específicas de financiamento, de aproximação da mineração ao mercado de capital, para resolver todos os problemas. Não só o da exploração, de ter dinheiro, porque toda mineração tem que ter uma grande quantidade para iniciar a explorar e começar a comercializar. Então eu preciso ter um mercado financeiro, uma sociedade que conheça isso para poder investir. Então se eu colocar para você o seguinte, hoje o setor imobiliário de investimento tem os fundos que tem mais de 300 mil pessoas investindo nele. Você hoje tem o FIAGRO, que é para a agricultura, tá certo? Você tem os FIDICs para o comércio e indústria. E cadê o da mineração? Exatamente. Então, o que eu estou falando é o seguinte, hoje esse debate da mineração tem que vir para dentro do Congresso, dentro desta visão. E dentro desta visão vai criar possibilidades para que a mineração se fortaleça, não só com um grande como a Vale, mas dentro de uma cadeia de investimento. Os grandes lá fora têm interesse no Brasil, por que não vem? Tem que vir mais. Para isso a gente tem que organizar esse sistema e a cadeia. É isso que a gente está tentando olhar e fazer isso, tentar construir esta imagem, esse debate, montando a frente parlamentar da mineração sustentável. Perfeito. Mais alguma pergunta? Olha, tô tendo uma aula aqui já, agropecuária, articulação política, agora mineração. Não, isso aqui, meu filho, eu tô te falando, pedra 90 aqui, viu? João, Interessante isso. muito obrigado por você ter vindo, aceito o convite. Eu sei que você é mais recluso, né? Mas assim, eu insisti, eu digo, vamos lá, que isso vai ser legal. Obrigado mesmo, assim, o podcast Renato Pode Mais só tem a ganhar com a sua experiência, com o seu know-how, né? E você contribui muito com toda a sociedade, tenho certeza. Eu que agradeço a possibilidade de vir aqui e ter essa conversa, esse bate-papo, trocar essa experiência. E poder... Eu falo o seguinte, olha só, eu acho que é importante o que eu estou falando para as pessoas entenderem. Política não é feio, política é bonito. Todo mundo gosta de democracia, mas tem que fazer a democracia funcionar. Ela só funciona se tiver a participação de todo mundo. Olha só, eu vou só fazer um breve comentário que eu falo para você. Quando você vai procurar um médico, você vai querer procurar o melhor médico. Certo? Quando você vai procurar o político, você quer criticar aquilo que faz para você. Você tem que procurar um político bom. Ele não precisa ser um cara. Ele tem que ser um cara que saiba entender, que saiba ter bom senso perante o que você pensa para isso. Então participa. E essa é a minha visão que eu quero transmitir, essa experiência minha aqui, que eu adoro o que eu faço. Eu sou um cara que vejo que aí tem um futuro para o Brasil ser um grande país. Está nesse trabalho dentro do Congresso. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É uma grande satisfação. Muito obrigado aí. Obrigado. Espero ter contribuído. Oh, com certeza. João, mesmo sendo uma pessoa que vive por trás das câmeras, foi ótimo conversar com você. A facilidade, a calma de explicar, né? Então, com certeza agregou muito aqui pro Renato Pode Mais. É um prazer. Volte sempre. E olha, todo mundo nos sigam no YouTube, nas redes sociais, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhem. Isso. Valeu.